A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez aqui, Pastor Renato, no nosso podcast Transformados. E hoje nós estamos aqui com visitas maravilhosas. Já está ali conosco ali o Miguel e a Dani, que veio estar hoje aqui nos prestigiando. E também nós estamos aqui nos recebendo uma pessoa maravilhosa que vai contar um testemunho de bênção, de transformação e de vitória de Deus, o irmão Maicon. Seja bem-vindo, irmão Maicon, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Também aqui conosco o nosso querido Yuri Braga, trazendo também já os patrocinadores. Pai do Senhor, povo de Deus, mais uma vez nós estamos aqui gravando o 14º episódio. Eita. Graças a Deus, o Senhor tem nos ajudado Glória. a manter esse projeto ativo e de pé. Mais uma vez eu agradeço também aos nossos patrocinadores, que são a ferramenta principal para esse projeto estar de pé. Deus, primeiramente, e os patrocinadores que nos ajudam a continuar com esse projeto, a alcançar vidas, certo? Mais uma vez eu te peço, não se esquece, se inscreve no nosso canal do YouTube, tanto o canal oficial, como o canal de cortes, no Instagram, TikTok também. Acompanhe as nossas redes sociais, compartilhe aí com seus familiares, no grupo da igreja. Faça desse podcast uma ferramenta evangelística. E hoje nós temos um novo patrocinador que patrocina esse episódio, é o Atos Sistemas, certo? Atos Sistemas, soluções de sistemas em desktop e mobile, desenvolvimento de sites, e-commerce, sistemas para farmácia, panificadoras, pizzas e mercadinhos. Então você aí que precisar de toda essa solução para sistemas, aí para sua farmácia, panificadora, o seu comércio, né? Fala com eles, nosso irmão Maurício, tá bom? Nos patrocina também a nossa irmã Luana, como sempre, é uma semeadora nesse podcast, sempre está semeando. Aluna ótica, tá bom? Você que precisa, final do ano aí, de um óculos novo, dar uma repaginada no visual, entre em contato com ela, vamos deixar o @, em nome de Jesus. Também o seu esposo sempre nos patrocina, RLU Óculos Esporte, tem uma loja ali no Centro Fest, tudo que você precisar em óculos esporte, as novas tendências aí do mercado, você encontra lá. Nos patrocina também a menina Bequita Kids, nossa irmã missionária Carla, e diácono João, sempre está semeando nesse projeto. Deus abençoe a vida de vocês, nossos patrocinadores. Você precisar de moda para a sua filha aí, ó, só entrar em contato com eles pelo Instagram. Nos patrocina também a nossa irmã Dani Festa, que hoje está aqui presente junto com o Miguel, né, esse profeta, filho do pastor Renato e da Dani. Artigos de festa, embalagens em geral, certo? Daqui a pouco, né, pastor Renato? A das maiores lojas Eu creio. da Calcaia. Eu creio. Em nome de Jesus, eu creio. É forte. Amém, meus irmãos. Deus abençoe nosso patrocinador, você também que quer agregar nesse projeto. Entre em contato com a gente no direct, no WhatsApp, ou meu, do pastor Renato, em que você venha semear nesse projeto. Pastor Renato. Glória seja dada ao Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos aqui iniciando esse podcast, como sempre, trazendo um convidado, um podcast voltado para você, telespectador, você que nos acompanha nas redes sociais. Nós estamos sempre trazendo algo voltado para vocês, um testemunho de transformação, um testemunho de libertação, testemunho de cura, de milagre. E uma vez e outra estamos trazendo também pessoas para nós debatermos sobre temas polêmicos a respeito do mundo evangélico. Mas hoje nós estamos aqui com uma pessoa que eu queria já pedir o Yuri Braga para iniciar esse bate-papo, que ele vai contar um testemunho maravilhoso de transformação, que é o irmão Maicon. Seja bem-vindo, irmão Maicon, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos conduzir nesse podcast, para que as pessoas que estão nos ouvindo venham a ser impactadas pelo seu testemunho, venham a entender que testemunha para despertar nas pessoas a esperança, que muitas pessoas estão na mesma situação que um dia você estava e Deus foi lá e resgatou. E tem pessoas que precisam ser resgatadas e através do seu testemunho, através da palavra que você vai lançar,
essas pessoas vão ser alcançadas em nome de Jesus. Eu queria pedir o Yuri Braga para dar início a esse bate-papo de hoje. Amém, Yuri? Amém. Nosso irmão Maico, como de costume, nos nossos testemunhos em que nós trazemos os nossos irmãos, nós começamos ali na base, na origem, né, da vida humana. E para nós entendermos toda essa transformação que Cristo fez, proporcionou na sua vida e na sua família, que Ele conhece hoje, mas para aqueles que vão nos assistir, nós gostaríamos de saber como foi a vida do Maico, a sua infância, a sua adolescência, se nasceu num lar cristão, se tinham pessoas ali que eram referências no cristianismo para você. Então nos conte um pouco da sua história, desde a sua infância e de todo esse projeto que Deus tem feito até o dia de hoje na sua vida. E a gente vai, no decorrer da conversa, aí pontuando algumas coisas. Boa tarde, desde já eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, falando um pouco daquilo que Deus fez na minha vida. Respondendo a sua pergunta, Yuri. A minha infância, até os meus 7 anos de idade, na minha casa não tinha cristão, ninguém era evangélico. Na verdade, minha mãe era católica. E lá dentro de casa havia até mesmo trabalho de macumba, no qual a minha avó, minha falecida avózinha, ela se envolvia, algumas tias minhas também se envolvia com obras de macumba e incorporava demônios nela ali dentro de casa. E havia muitas imagens de santo, né? Mas minha mãe, devido sofrer uma obra de feitiçaria que foi lançada pela parte da amante, ela procurou um socorro porque já não conseguia mais dormir, porque já estava no alto grau até mesmo de depressão, muita perturbação, pensando em se matar, doenças físicas. E ali ela foi pro espiritismo, ela foi pra novena, mas ela mesma em si, ela não se identificava com a macumba, algo que ela não procurou socorro, foi na própria Umbanda, na própria macumba, né? Mas espiritismo, novena, todo recurso que ela pudesse apelar, ela estava apelando. E um dos últimos recursos foi um convite que fizeram a ela, para ela visitar uma igreja evangélica. Foi aonde ela conheceu Jesus, e ali ela foi liberta de vícios tal como cigarro, bebedice, que ela bebia muito cerveja, né? Algo que me entristecia muito, devido a me deixar com as pessoas. E como criança, a gente é muito apegado à mãe, a gente sente, né? Estar ali com outras pessoas sabendo que a sua mãe tá muito doida, tá bebendo, tá curtindo. E ela foi liberta, e desde os 7 anos de idade, de quando ela me levou para a igreja, que eu vivi dentro da casa de Deus até os meus 12 anos de idade. Dos 7 anos até os 12, eu estava dentro da casa de Deus. Então, só te interrompendo, até os 7 anos de idade, você tinha vivido todo esse cenário dentro da sua casa, né? Esse ambiente de feitiçaria, de macumba, esse mau exemplo, né? Visto pela sua mãe até os 7 anos. E a figura paterna do seu pai nesse período, até os 7 anos, como foi para você? Ele foi presente, foi ausente? Nos conte um pouco sobre esse ponto, né? Não, na verdade, ainda com menos de 1 ano de idade, meu pai, ele se separou da minha mãe. E ele não foi aquele pai. Hoje nós nos damos muito bem. Na verdade, nós sempre nos damos bem, né? Mas, como criança, ele sabe que faltou um pouco,
Ele sabe, ele tem uma consciência de que também ele vivia uma vida muito conturbada. Meu pai, hoje em dia, ele é um cidadão, ele trabalha, já está com muito tempo, está com mais de 10 anos que ele já vem levando uma vida como cidadão. Mas no tempo, meu pai, ele era um assaltante de banco. E ele vivia com outra pessoa, ele tinha outra família. E minha mãe era uma mãe solteira, já até uns 3 anos de idade. Mas a partir dos 3 anos de idade até os 7 anos, daí em diante, ela teve uma pessoa que me ajudou muito, que foi o meu antigo padrasto. E meu pai foi muito ausente. Meu pai viveu a maior parte da vida dele preso, no qual, quando eu precisava, que a gente sabe que toda criança, uma hora ela vai querer um socorro no pai, se recorrer no pai, não tinha. Não havia esse cuidado paterno. Não havia de nenhuma forma. Nem para passar uma semana na casa, um fim de semana, esse tipo de coisa não existia. Na minha infância sempre foi a minha mãe, ela foi o meu pai e a minha mãe. Que representou o pai e a mãe ali na infância. Você se lembra? Eu acho que é difícil, né, a gente lembrar, mas às vezes, né, como diz o, o escritor famoso Augusto Cury, que as situações de maior tristeza e dificuldade da nossa vida é aquele que fica mais retido na memória, né? É, como foi? Não sei se você lembra, como criança ainda, é, essa ausência, como ficava na sua mente, no teu coração, querendo ou não, principalmente o homem, né? O homem, o filho, ele às vezes vê os colegas ali, né, postando com o pai e fica aquela ausência. Como, não sei se você lembra, né? Se sim, como foi viver essa ausência, essa necessidade, né? Se você sentia alguma coisa no coração, raiva ou alguma coisa assim. Não, na verdade, Yuri, ainda como criança, eu não guardava esse sentimento, eu não sentia assim tanta falta, né? Eu vim me dar conta do que aconteceu depois que eu já vim ter o entendimento um pouco das coisas, principalmente depois que eu vim ter filho. E depois que eu fui pai, eu vim perceber o quanto faltou, o quanto da forma como eu sou presente, quem me conhece sabe do que eu estou falando, eu percebi o quanto ele foi ausente. Mas na época mesmo, eu não posso dizer que eu sofria alguma coisa do tipo. Se sofri, alguma vez, eu não me dei conta, eu não consigo lembrar, mas não foi algo de chegar a ter um sentimento ruim, sabe? Pelo contrário, eu orava pela vida dele, eu já fui visitar ele no presídio quando eu tinha, acho que por volta de uns 10 anos de idade, não só uma vez, e sempre amei meu pai. E hoje nós estamos muito bem. Glória a Deus. Então, ressentimento nenhum. Graças a Deus, isso é bastante interessante, né? Porque é, as crianças de hoje, os adolescentes de hoje, né? A sociedade está em constante evolução, né? Ideológica. A gente vê muito esse sentimento de, principalmente, adolescentes, né? Essa ira, esse rancor, quando se tem um pai ou uma mãe ausente, né? Mas eu queria que você continuasse falando a respeito desse cenário em que sua mãe buscou o último recurso, né, para a vida dela, que foi ir para a igreja, e daí então ela passou a lhe levar, né, juntamente com ela, e dar esses primeiros passos no cristianismo, daí então. E continue aí nos relatando essa parte aí do seu primeiro acesso à igreja evangélica, né? Pois é, Yuri, essa experiência que eu tive com Deus, embora tenha sido ainda na minha infância,
foi a base de tudo. Porque quando eu comecei a ir com a minha mãe, eu era somente uma criança. Mas com uns 9 anos, 8 anos talvez, de 8 para 9 anos, eu já fui criando um entendimento. Eu sempre fui uma criança inteligente, só tirava nota boa na escola. E eu tinha um entendimento das coisas. Com 9 anos para 10 anos eu fazia a obra. Nós de manhãzinha, nós saía para arrecadar alimento. À tarde, se nós não fosse vender adesivo, nós íamos evangelizar. À noite, culto. E eu dormia na igreja, Ali no bairro do Pirambu. no bairro do Pirambu. Uma igreja Jerusalém da Grandeza de Deus. Ali de frente à areninha do Pirambu. E ali eu dormia na igreja e foi onde eu tive uma das minhas melhores experiências com Deus. Porque nós fazíamos uma vigília, nós jogava bola após o culto, quando já todo mundo tinha saído ali da quadra, a quadra ficava vazia. Reunia os obreiros, diáconos, presbíteros da igreja, nós jogávamos uma bolinha. E ali nós que ficava para fazer a obra pela manhã e que queria, nós dormia na igreja. E ali na dormida na igreja nós orava 11, 12, 1, 2, 3, 4 horas da manhã nós estávamos orando. De hora em hora, a cada hora, 1 hora da manhã, nós orava 20 minutos, meia hora, 15 minutos. 2 horas da manhã, a mesma coisa. 3, mesma coisa. Até nós dormir, amanhecer o dia e fazer a obra. E falando um pouco sobre o meu pai, ele foi uma forma, algo que aconteceu com ele. Certa vez eu fui para a escola e quando eu cheguei da escola, eu vejo aquele clima estranho lá em casa. E todo mundo calado, por ali pelos cantos, sem falar nada. Aí tem uma tia que ela falou assim pra mim, eu vou falar. Ninguém tem coragem de falar, mas eu vou falar. Porque uma hora ele vai saber. Aí eu já passou ali um pouco da fome. E na mesma hora, eu creio que o Espírito Santo me deu discernimento. Na mesma hora, antes que ela abrisse a boca para falar, eu tive discernimento. Meu pai. Aí eu falei, pode falar. Ela falou assim, teu pai só tava com mais ou menos de 2 semanas que ele tinha saído do presídio. Passaram uns 4 anos lá no penal. Antigo penal Paulo Sarazate. Aí ela fala assim pra mim, o teu pai, ele foi fazer um assalto. E saindo do banco, eles bateram num ônibus. E o parceiro dele morreu na hora. Deu traumatismo craniano. E ele tá entre a vida e a morte no hospital. Aí eu me desesperei. Porque tinha pouco tempo que ele tinha saído do presídio. Eu já tinha passado muito tempo sofrendo com essa situação. Porque eu orava muito por ele. Porque eu sentia também por ele viver essa vida. Porque ele era o tipo de pessoa que... Ele não era... Vamos dizer assim... Um ladrão que passa despercebido. Ele era uma pessoa onde frequentemente tinha polícia atrás dele, helicóptero e todo esse tipo de coisa. E ele estava sempre fugindo, estava sempre levando bala. E os assaltos que ele fazia, muitas das vezes passava ao vivo na televisão, via ele. Né? Era coisa mesmo de filme, coisa de louco. E ali naquele momento eu me desesperei, fui para um lado, fui para o outro, e eu via as pessoas chegando da família dele para ir lá em casa, dar notícia, dizer como estava, dizer que ele não ia escapar. E foi minha avó, foi meu tio. Eu percebi pela movimentação que o negócio era mais sério do que eu pensava. Aí foi onde a minha mãe me viu desesperado, e nesse tempo eu tinha passado uns dias sem ir para a igreja. E aí ela falou assim, faz um voto com Deus, mãe. Tu não tem tanta fé? Faz um voto com Deus. Aí eu falei assim, mas como é que eu vou pedir algo pra Deus do jeito que eu tô, mãe? Eu não tenho nem cara. Aí ela saiu, chorando. Só que mesmo assim eu saí pelos cantinhos, ninguém viu. E eu fui lá no último quarto. Depois do quintal tinha um quarto lá em casa.
Eu fui lá e eu falei para Deus que se Deus... Eu fui ousado no meu pedido. Porque eu poderia pedir para Deus poupar a vida dele. Mas eu não pedi só isso, porque ele estava lá e ele estava escoltado, né? E eu falei que se Deus poupasse a vida dele e restaurasse a saúde dele mental, porque ele não conhecia ninguém pela pancada que foi toda na cabeça. Tava como um louco. E trouxesse ele para casa, porque ele já estava escoltado, um hospital cheio de polícia para levar ele para cadeia. Eu nunca mais me afastaria da presença de Deus. Deus fez um milagre por completo. Milagre completo. Deus trouxe para casa, com menos de um mês, ele estava conhecendo as pessoas, né? E tá vivo até hoje. Tá com mais ou menos uns 2 anos atrás, eu conversando com ele ali na varanda da minha casa. Aí eu falei para ele, pai, como foi aquele negócio lá, daquele assalto que o senhor e o finado Zé Walter fez naquele tempo, que vocês bateram no ônibus e que o hospital estava escoltado de polícia, o senhor não tinha que ser preso? Aí ele falou assim, pois é, cara, eu tinha que ser preso. Eles me levaram até na delegacia, só que quando chegou lá, o delegado disse que... Aí ele enrolou um pouco, aí falou assim, cara, não sei não, só sei que eles disseram que não ia ficar comigo lá não, mas eu não entendo não, até hoje eu não entendo o que foi aquilo ali não. Aí eu falei pra ele, se eu disser pro senhor que eu fiz uma volta com Deus naquele dia, aí ele, eu acredito. Mas a minha infância foi isso. Eu tive uma experiência com Deus tremenda, dos meus 10 aos 12 anos de idade, que é o tempo que eu tinha mais entendimento. E depois que eu me afastei, ficou algo enraizado dentro de mim. Que aí dos meus 13 anos, dos 12 mesmo, até os 26 anos de idade, foi loucura no mundão, né? Na minha adolescência ali, com uns 15 anos de idade, eu comecei a criar gosto por roupa de marca, esse tipo de coisa. E o meu padrasto, ele já estava viciado no crack. E ao invés de dar, porque ele era a única pessoa que sustentava ali a casa, ele saía para roubar pela manhã e muitas vezes o fogão não tinha nada. Nada zerado. Então nós esperávamos ele voltar para poder comer, para poder nos vestir com alguma coisa, né? Ele era o sustento de tudo. Então quando ele se viciou no crack, aquilo que trazia, agora tá levando, né? Que me dava de vestir, agora tava levando o que eu vestia. Muitas das vezes ele saía e as panelas tudo vazia. E nós ficávamos na esperança dele volta logo. Ele já era diferente, não era assalto, era roubo, furto. Mas ele veio já de uma família que já como se fosse uma tradição. E muitas das vezes ele chegava com as coisas já viciado no crack e passava direto. A gente ficava sabendo que ele estava usando droga em tal canto. E aí eu comecei a perceber que se eu não tomasse uma atitude para fazer alguma coisa da minha vida, não ia cair do céu, não ia vir de nenhum lado. Eu não tive a paciência, né? Como um jovem tem que ter. Porque eu me lembro, Yuri, que o primeiro roubo que eu fui fazer foi eu e um amigo meu da escola. Nós saímos de bicicleta lá do Pirambu até depois da Bezerra de Menezes, em uma bicicleta só. Totalmente inexperiente, sem experiência, sem saber por onde é que vai começar, o que é que vai fazer, nem nada, nem o que é que vai falar. Mas a vontade de ter alguma coisa boa, a vontade de ter pelo menos o que comer, impulsionou, encorajou, e a gente foi. Só que eu me lembro que nós tentando pegar a bolsa da mulher ali, uma senhora de idade, ela não queria soltar, e eu brigando com ela para dar a bolsa.
Ela não soltava, e ela fazia zoada, socorro, pega ladrão. E aí nós soltamos, eu no caso, soltei a bolsa, né? Nós saímos na bicicleta. E nas pedaladas que a gente deu, a corrente cair, foi aquele alvoroço todo. A gente não ganhamos nada, quase que a gente ganhou uma pisa, ou então mesmo, né? Uma fé bem no escuro. Mas aí nós saímos fora. E o que eu quero dizer com isso é que quando nós chegamos lá, aonde a gente morava, ele olhou pra mim e ele falou assim: Maicon, eu já vi que isso não é pra mim, não. Eu não vou mais, não. E eu olho pra vida dele, ainda quando eu tava no mundo do crime, ele um cidadão de bem. Ele passava mais dificuldade que eu. Eu chegava na casa dele, muitas vezes não tinha nada. Nada pra comer. Nada. A casinha dele, as roupas boladas em cima da cama, não tinha um guarda-roupa. Era 4 irmãos, né? Fora a irmã, uma mãe solteira, na beira da praia. E uma casinha que você chegava assim, até um mau cheiro mesmo você sentia. Muitas das vezes. Mas eu admiro ele, porque ele não chegou ao mesmo nível de dificuldade que eu cheguei. Mas eu dei continuidade àquilo que nós dois fizemos junto. E ele disse: eu nunca mais faço isso. E ele é um cidadão de bem. Venceu na vida. Tem uma vida boa, bem sucedida. Tomou caminhos certos, né? Caminho certo. Tomou caminhos certos. E o Maicon falando, pastor Renato, eu achei muito lindo essa parte que você falou do seu pai, né? Que você fez um voto com Deus ali, né? Mesmo na sua adolescência. E a gente vê pela palavra de Deus que Deus não resiste a um coração contrito, né? Um coração quebrantado. E a sinceridade que há no coração, né? A sinceridade de um jovem que tá vendo o pai no estado que tá e orou ao Senhor e Deus ouviu. E o que é mais lindo ainda é todo o cumprimento da Bíblia. Porque anos depois, tá o pai e o filho sentados numa varanda, conversando a respeito do acontecimento. E o pai dizer: meu filho, até hoje eu não entendo, né? E hoje o Maicon trazer justamente a explicação, o que foi oração, né? Aí entra para você que está assistindo esse podcast aqui. Existem coisas, como a palavra diz, que hoje nós não entendemos, mas amanhã nós passaremos a entender, né? Então tem orações hoje que nós fazemos, até mesmo a gente não entenda, mas amanhã a gente vai entender como entendeu na vida do pai do Maicon, né? Toda essa situação. E é por isso que a semente, né, pastor Renato? Queria que o senhor falasse sobre isso, a semente da oração. A importância de semear a oração, independente de como esteja o cenário. É porque o cenário do seu pai estava lá, os médicos enganando, não tem como mais raciocinar, não conhece ninguém. E se escapar, vai pra cadeia. Se escapar, Se ficar doido, manicômio. não tinha saída, né? Não tinha saída. E você plantou a oração e Deus fez todo esse mover. Por isso que o meu pedido foi ousado. Foi: Senhor, poupa a vida, restaura a saúde e traz pra casa. Por favor, traz pra casa. Porque os médicos já tinham deixado bem claro: se escapar, vai pra cadeia. E se tiver doido, não voltar à saúde mental, vai pro manicômio. Que é o presídio de louco, né? Isso. Eu vejo numa situação dessa daí que a a semente da fé, ela sempre vai fazer o milagre acontecer, né? Quando aquela mulher vai até Jesus, aquela mulher cananeia, ela foi com uma fé. E a fé dela foi uma fé insistente. Que ela diz: olha, minha filha está moribunda em casa e eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. E o Senhor disse, pela situação que ela não era judia, não era crente, e o Senhor disse para ela: não é lícito lançar o pão aos cachorrinhos. Mas ali, diante da sua situação, havia uma intercessão de uma pessoa que estava servindo a Deus, estava buscando a Deus. E aqui é onde os telespectadores têm que entender, quando
você está orando por alguém, você já desistiu de orar, já não consegue mais orar porque você não vê o resultado. Mas se você ora, se você faz o voto, como foi feito o voto, porque o voto é muito importante. Você fazer um voto com Deus, Deus pega. Deus diz assim, eu vou fazer. E muitas das vezes nós nem cumprimos o voto. Mas o Senhor sabe da sinceridade da alma, do desejo do coração, daquele cumprimento. E Ele faz o milagre acontecer, como fez na vida do pai do Maicon. E eu queria saber, Maicon, o que era que te impulsionava a ir para o mundo do crime? Somente roupas ou tinha drogas? Você usava drogas? Tinha mais alguma coisa que te impulsionava a estar no meio da criminalidade? Por incrível que pareça, eu primeiro me envolvi pelo dinheiro, depois eu passei a usar droga. Mas eu nunca usei droga pesada, eu usava muito maconha. Primeira droga que eu usei até depois que me reconciliei foi a maconha. Até o dia que me reconciliei foi a maconha. O mundo do crime me atraiu por quê? Porque o inimigo ele sabe o que a nossa alma almeja. No dia que nós nascemos, ele já começa a estudar a vida daquela criança. O que é que chama a atenção daquela criança? O que é que faz os olhos daquela criança brilhar? E ele observava tudo que eu vinha observando, tudo que quando eu via, eu me enchia, né? E eu costumo dizer que o diabo ele me deu e ele me deu com fartura. Porque eu comecei a roubar com 15, 16 anos. E ali eu fui pra FEBEM uma vez, fui pra DCA umas 3. E me saí, mas quando completei 18, como eu não era muito burro, então eu comecei a pensar, se eu for ficar sendo preso toda vez que for roubar, de 10 vezes, uma vez vai preso, igual como eu sou de menor. Se for assim, quando eu for de maior, aí eu me arrebento. Porque na DCA que eu já saí e entrei um bocado de vez, não. É diferente, eu vou vender droga. Aí eu começo a vender droga com 17, 18 anos. Antes dos 19 eu me torno frente da rua. E ali começa tudo que um homem possa almejar no mundo do crime, eu tive ainda muito cedo. Muito cedo. Mas voltando só um pouco, quero voltar só um pouco na questão do milagre que Deus fez através da oração. E eu quero dizer que é muito importante a questão do exemplo dentro de casa. A minha mãe, naquele momento que ela viu eu passando por uma aflição, que ela me viu ali afligido, ela me propôs algo que ela não teria me proposto se ela não soubesse que havia uma fé muito grande dentro de mim. Ela sabia, ele tem fé. Mas porque havia uma fé muito grande dentro de mim? Porque essa mesma fé eu via nela. Eu testemunhei milagre dentro de casa, milagre de cura, cura física. Sabemos que tem milagre de cura na alma, mas existe milagre físico. Eu testemunhei através da vida da minha mãe, pela fé. A minha mãe, ela não foi uma diaconisa, ela não foi uma pastora, ela não teve nenhum cargo ministerial. Mas eu posso dizer que ela foi a base, a coluna, que segurou ali a casa por muito tempo debaixo de oração. Com muita fé, eu vi milagres acontecer dentro de casa, na minha família, na minha própria mãe. Eu presenciei. E isso só aumentava a minha fé que eu tinha em Deus. Né? Mas quando eu me desgarrei, eu fui para muito longe. Comecei devagarzinho. Mas vamos dizer que aqui que é Deus e aqui é o homem. No início eu me afastei de Deus e vim para cá. Se eu tivesse decidido voltar logo, teria sido mais fácil. Mas eu vim para cá.
Aí as coisas ficou complicadas quando eu pensei em voltar. Mas a minha mãe estava sempre ali orando por mim. Ela continuou na caminhada, né, cristã? Continuou na caminhada. Perseverando em oração. E ainda está na caminhada. Glória a Deus. Mais de 20 anos, mais ou menos uns 25 anos por aí, de caminhada cristã. E ali eu vivenciei alguns milagres através da oração da minha mãe. Eu me lembro que um dia, Yuri, eu fui para uma curtição no Forró do Damásio. Era lá na BR, ali pela Messejana. Antes de sair de casa, houve uma briga entre eu e uma pessoa que eu tive um relacionamento com ela. E eu tava tão perturbado nesse tempo que eu dizia pros caras que se eu soubesse que eu ia passar só 1 mês, 2 meses preso, eu mesmo me entregava. Porque eu queria sair um pouco daquela rotina, tava me sufocando. E naquele dia, antes de sair de casa, teve uma briga. E eu falei pros caras, ó, eu vou levar vocês dois. Foi 2 comigo. Falei, eu vou levar vocês 2, mas na volta vocês pegam um táxi, que eu vou pegar o meu carro na volta. E vou tacar de frente a frente com o caminhão. Quero morrer, acabar com tudo. Primeira vez, uma única vez que eu pensei em tirar a minha vida. Uma única vez. E ali o diabo escutou. Aí eu fui. Só que chegou lá, bebi, curti. E se juntamos com mais pessoas ali e viemos embora. Eu falei pros caras, ó, vai ser dessa vez não. Eu vou levar vocês pra casa, vamos embora. Não tem negócio de se matar não. Vamos embora. Aí nós viemos 2 carros. Tinha um Honda Civic e veio outro carro também atrás. Um Celta. 2 grupos de pessoas. Aí quando a gente chega ali pela Adão Manuel, aí tinha um amigo meu que tava no banco de trás que ele tinha se soltado nesse dia. Há 2 dias atrás ele tinha sido preso. Eu tava com ele, mas ele foi e eu não fui. Eu falei pra ele assim, ó, vou te ensinar como é que se rouba. Porque na minha mente o que eu tava querendo passar pra ele era que ele tinha dado um vacilo enquanto foi roubar. Fica dentro do carro aí, fica todo mundo aí. Deixei todo mundo dentro do carro, saí do carro. Atravessei a pista, era por volta de umas 4h30, 4 horas da manhã. Tinha uma pessoa na parada de ônibus, cidadão. E eu fui até essa pessoa, quando eu tô chegando perto da pessoa que eu vou abordar, eu tô sem arma, só um sugesto. Que eu vou abordar, eu já tinha falado. Não sai do canto aqui, é um assalto. Se mexe, né? Dobra uma viatura. A rua tinha ninguém, não tinha nem o carro. O único carro que dobrou foi uma viatura. A viatura dobra, eu olho pra ele e falo assim, ó, não faça nada, fique na sua e deixa eu aqui. Só que a viatura chega perto, ele se escandaliza. Olha aí, ladrão, ladrão. Aí eu fui tentar correr, eu tava muito doido. Os policiais passaram o voo de mim. Aí eu caía, levantava e ele passava outra rasteira em mim de novo. Até que o policial me derrubou, pisou em mim e falou, tinha quieta, mano. Tu não vai conseguir correr não, não consegue dar nenhum passo. Aí eu entendi que eu tava muito doido. Me botou na viatura e me levou pra delegacia lá no centro. E quando chegou lá, pela primeira vez, eu não senti interesse nem vontade de ir pra casa. Ali eu queria que eles batessem logo o flagrante e me levassem lá pra dentro. Só que qual flagrante? Eu não tinha roubado nada. Passei por volta de umas meia hora por ali, o policial pede meu celular, aí eu dou pra ele. Ele fala, tem o número da tua mãe aqui? Eu disse, tem, tá nos contatos aí, tem o nome mãe. Aí ele liga pra ela, e eu escuto ele ligando, e ele fala com ela, ele fala assim, ó, estamos liberando aqui seu filho, porque ele tá aqui na delegacia, mas não tem flagrante, a delegacia também tá sem escrivão, e tô só lhe ligando pra dizer que nós estamos liberando ele, já não tá sobre a nossa responsabilidade mais. Devolveu meu celular. Aí eu falei, eu vou pra casa, aí ele disse, vai pra casa, tem escrivão não, e não tem flagrante também não. Aí, tá certo. Peguei o celular, cheguei numa esquina ali do centro, numa encruzilhada. Aí ligo pra menina, que tava no Celta. Ela era a dona do Celta. Ó, eu tô aqui na rua tal com a rua tal, aqui no centro. Vem aqui, vem me pegar aqui, vem logo, que eu tô no meio da rua aqui sozinho, de madrugada. Tá bom, estamos chegando aí. Aí ela encosta lá, eu entro no carro. Ela me leva até onde o meu carro tava parado, o Honda Civic. Aí eu chego lá, no Honda Civic, o
Os caras tinham saído de dentro dele, tinham passado pro carro dela, tinham deixado os vidros do jeito que tava, os vidros tudo baixo. Não sei como ninguém roubou, a chave tava lá na ignição. Aí na hora que eu chego na Dom Manuel, eu vejo que tem uma viatura parada lá na frente. Aí eu falo assim, os homens tá lá, ali na frente, eles vão querer me parar. Se eles verem eu nesse Honda Civic, que aí ela fala assim, vai pro Celta. E eu vou no teu carro. Aí eu me dá a tua chave. Pego a chave do carro dela. E os caras que estavam comigo ficou dentro do carro dela, no Celta. E ela veio dentro do meu carro, no Honda Civic. Aí eu pego o Celta dela, na primeira esquina que eu vou dobrar, eu vejo que a direção não era hidráulica. Vejo uma certa dificuldade para fazer a curva. Oxe, a direção não é hidráulica, meu Deus. Aí dou aqui o balão e passo pela viatura. Aí pega ali aquele viaduto que passa por cima do Mercado Central. E venho pelo canteiro. E ali quando chega pra poder... Tem tipo uma curvazinha aqui em cima do viaduto. E eu faço só assim, tô com a mão aqui em cima aqui do volante, eu faço só assim. Na minha mente eu tinha tirado. Só que como a direção não era hidráulica, não tirou. E eu vim de voada. No que beijou o canteirozinho da pista, o carro capotou umas 6, 7, 8 vezes. E ele parou assim vamos supor que aqui o viaduto, ele parou aqui na parede do viaduto, de cabeça para baixo, e ficou cai, não cai. E as pessoas lá embaixo com a mão na cabeça, desesperada. E aí ele voltou, ficou com os 4 pneus na pista. Aí quando botou os 4 pneus na pista, todo mundo saiu de dentro, olhando um pro outro e pegando assim. E, meu Deus. Aí ela tava atrás no meu carro, no Honda Civic, ela fala assim, passe pro teu carro. Vai, deixa o meu aí, vai-se embora. Vai-se embora que a polícia já chega. Aí eu saí de voado. Saí tão desorientado que eu tava ali, pertinho do centro já. É só vir na leste reta e chegar ali onde eu morava. Eu voltei pro centro, eu saí andando e fui bater lá na BR de novo. Quando chego lá na BR, meu amigo que tá aqui do lado, ele fala assim, onde é que tu tá? Eu não sei. Eu tô zonzo, eu tô doido. E ele dentro do carro, ele falava assim direto. Foi Deus, Chico. Ei, Chico, foi Deus, Chico. Como é que pode? Nós estamos todos vivos. Ei, Chico, foi Deus. E ele fala, tá bom, sei que foi Deus. E ele fala, de novo, tá bom, sei que foi Deus. Uma hora eu me estressei com ele. Tá bom, rapaz, eu já sei que foi Deus, tá bom. Fica na tua, tô conseguindo raciocinar, não, porque eu tava impactado. Eu não conseguia raciocinar que o carro tinha capotado, tinha chegado à beira do precipício e tinha voltado pra pista de novo. Agora tem um detalhe muito importante. Quando o policial ele liga pra minha mãe, que eu tô na delegacia ainda, a minha mãe desliga o telefone e ela fala que algo dentro dela disse pra ela ir orar. Ela disse que não sabe o que era, porque o normal seria ela somente orar para agradecer. Deus Já tirou, tava saindo, né? Deus tirou meu filho da delegacia, meu filho tá vindo para casa. Mas ela disse que algo dizia para ela clamar pela minha vida. E ela clamava tão alto que acordava os vizinhos, chorando, desesperada. Ou seja, enquanto o carro tá capotando, a minha mãe tá de joelho, orando. Forte demais, né? Aí é onde a gente vamos ver a Bíblia se cumprindo, Yuri. No livro de Lucas, capítulo 7. A gente vamos ver que Jesus vai vindo com uma grande multidão. No versículo 11, Jesus está vindo com uma grande multidão, entrando na cidade. No versículo 12, nós vamos ver que está vindo uma mulher viúva, que está trazendo um filho que já está morto, com uma grande multidão saindo da cidade. Uma multidão que está saindo traz a morte, e a multidão que está entrando traz a vida. Agora vai se cruzar a morte e a vida. Aí no versículo 13, a Bíblia diz que Jesus, vendo a mulher, se moveu de íntima compaixão por ela. E o que foi que Jesus sentiu? O que foi que chamou a atenção de Jesus naquela mulher? O choro. Porque o versículo vai continuar ele dizendo, não chores. Moveu de íntima compaixão pelo choro dela. Porque ele vai dizer, não chores. Ou seja, as lágrimas de uma mãe
Jesus, ele sente e se compadece dela. Mamãe chorando de joelho. É o motivo de muitas vezes o filho dela estar de pé. Muito forte isso aí, viu, Michael? Forte. Muito forte. É forte exatamente no momento exato, Yuri. O carro tá capotando e a minha mãe tá orando. E a mão de Deus tá livrando. Carro capotando, mãe orando, Deus livrando. A gente vê, pastor Renato, aí, pelo que o Mike tá falando, uma batalha intensa, né? Porque você falou que a intenção que você foi para essa festa foi de morrer, né? A minha vida. Tirar a vida. O inimigo das nossas almas já tinha ouvido aquele, vou arquitetar, vai ser hoje. Mas nessa luta existia a oração de uma mãe, a intercessão, a lágrimas, né? A angústia ali pelo filho. Isso é muito lindo. Como você trouxe o texto bíblico e serve muito para edificar a fé de várias mães, vários pais, né? Que estão passando isso na sua família. Filhos, né? Que às vezes, até mesmo do lado humano, não vê mais uma saída, uma solução, mas a gente vê a importância, né? Às vezes, como no texto aí, não tem nem palavras, Michael. Às vezes a angústia está tão grande, tem nem palavras, dobra o joelho e só choro. Mas aquela lágrima ali, Deus, como no filho da viúva, né? Ele entende, ele sabe o que está aqui dentro. E ele move de íntima compaixão, né? E é muito lindo esse testemunho aí, pastor Renato. Nesse tempo, foi muita tentativa do inimigo contra a minha vida. Nesse tempo, a minha mãe, ela orava sem cessar. Porque era demais. Era demais. Era coisas assim, extraordinárias, questão de acidente, polícia. Certa vez, Yuri, eu tô passando ali de carro e eu percebo que tem um carro me seguindo. Aí eu falo pro amigo meu que tava do lado, aí a polícia, com HB20 preto. Ela falou assim, mas como é que tu sabe, Chico? Eu disse, eu sei. Que ele quer me ultrapassar sem precisão. Não tem necessidade dele me ultrapassar. Quer ver, eu vou pegar pra cá e ele vai pegar também. Aí eu subo como quem fosse pegar a leste-oeste, ali na areninha do Pirambu. Subo como quem vou pegar ali a leste-oeste, na areninha lá do Pirambu. E ele vem atrás, não sabia, era a polícia. Só que a rua que eu tô parado, a rua que eu tô indo, que ele tá me seguindo aqui atrás, é uma rua estreita. E a minha intenção era de pegar a leste, porque o meu carro era mais potente do que o dele, era mais veloz. Eu pensei, vou pegar a leste, vou tacar o pé. Só que quando eu vou para chegar na leste, tem 2 carros parados para entrar na leste. Então agora eu vou ficar num beco sem saída. Não tem como eu entrar na leste, eu vou ter que parar na traseira dos carros. E esse que tá atrás de mim vai parar na minha traseira. Só que ele tentando me ultrapassar, quando eu parei na traseira dos carros que tava na minha frente, ele parou na traseira do meu, mas um pouco de lado. Eu olhei pelo retrovisor de dentro do carro e quando eu vi o sapato sair pra fora e a calça, que eu entendi que era a polícia, com a pistola na mão, eu engatei a ré. Ali foi Deus a todo momento, em todo momento. Parece que Deus ele fez assim na minha mente naquele momento. Porque eu não teria motivo para engatar uma ré se eu tenho um carro parado nas minhas costas. Mas por fração de segundo, muito rápido, fração de segundo, eu vejo que ele tá parado nas minhas costas, mas que ele tá um pouco de lado. Então eu engato a ré. Na hora que eu engato a ré, que eu vejo ele saindo pra fora com as pistolas na mão, eu dou uma ré pras costas, pra passar pras costas deles. Bate até as portas deles. Plá, plá. Bate as portas deles. E quando eu passo do carro deles aqui de ré, eles se aprumam, botam um joelho no chão e uma perna levantada, e ele dá 15 tiros de ponto 40 de frente pro meu carro indo, e ele dando. Na hora que eu vejo ele se aprumando, eu falo pro meu amigo, se abaixa, fulano. E ele se abaixa, eu também me abaixo. Os dois atirando. Não, só um atirando. O carro deles tinha 3. Só um tava atirando. Porque quando eu dei a ré, ele ficou enganchado. Eu dei a ré já
batendo neles, né? Então ele ficou enganchado. Quando ele se desenganchou, ele se aprumou e ele deu 15 tiros de ponto .40. Eu tô de ré e ele tá de frente pra mim, dando um tiro de ponto .40 em mim. E a bala tá perfurando meu carro todinho. Eu tô acocado. Como é que eu tô acocado e eu consigo guiar um carro de ré que vai do começo da pista que entra na leste ali na Areninha até aquela rua do meio ali, a Dom Quintino, sem bater em nada. E eles esperando o meu carro bater e eu parar, o carro parar pra ir lá e conferir. Na mente deles o tiro pegou. Era certeza pra eles. Só que o carro parou no canto exato. No canto exato, aqui a rua, eu pisei aqui no freio na hora exata. Não tem como me explicar e eu dizer que foi mérito meu, não tem. Aí eu saio, o carro todo esfumaçando, eu saio. Deixo o carro abandonado ali. Dei um balão, deixei o carro lá, liguei para um amigo meu, pego o carro, levo para uma oficina, chamo um reboque. O carro tá ali, tá esfumaçando, cheio de tiros de bala, cheio de marca de bala, cheio de furo. O cara faz isso, leva para a oficina na aldeota, oficina longe, para não levantar suspeitas, se levasse para alguma oficina ali nas áreas. No outro dia eu fui ver o carro. Quando eu saio quando eu deixo ali o carro, que eu saio andando, eu e o cara que tava comigo, nós foi ali pra praia, e nós passa a cena do crime, pelo local. E as pessoas olharam pra nós, parecia que tava olhando pra duas pessoas que tinham acabado de morrer, e agora elas estavam vivas de novo. Aí, pegou nenhum tiro em vocês, não? Pegou não. Meu irmão, como é que pode? Aí pra nós, né, tudo bem. Pra mim, até então, tudo bem. Tô naquele momento ali, eu tô com sangue quente, eu não reparei onde é que tinha pegado os tiros nem nada. Aí fui pra praia, no outro dia fui ver onde era que tava o carro. Cheguei lá na oficina, aí o mecânico olha pra mim e ele fala assim: Maico, como é que tá a pessoa que tava nesse carro? Aí eu falei assim: tá aqui eu, mancha. Aí ele: era tu que tava no carro? Aí eu: era eu. Aí ele: não acredito não, mano. Pois vem aqui, mancha, vem cá, deixa eu mostrar aqui um negócio aqui. Aí ele mostra lá, ele vai assim: ó, esses 7 furos aqui no capô, tá aqui as balas, tudinho, aqui ó, as cápsulas. Tá aqui o chumbozinho, né? Tá aqui as balas aqui. Esse aqui que tá entre o teu banco e o banco do passageiro, ele entrou aqui no meio assim do para-brisa e saiu aqui no banco de trás. Tá aqui o furo aqui no banco de trás. Eu peguei também, a bala tá aqui. A bala tá em cima do banco. Esse aqui pegou no banco do passageiro. Tá aqui a bala aqui. Mas me explica uma coisa. Aonde é que tá as balas desses furos aqui? E quando eu olhei, tinha 5 furos na minha direção no formato de um dado. Quando um dado marca 5, que é um quadrado e um no meio. Isso. Quando eu vi, eu fiquei desesperado ali na hora. Na hora que eu vi, eu me arrepiei todinho, os olhos cheios d'água na hora. Eu falei assim: me dá a chave. Aí ele me deu a chave do carro. Eu entrei, aprumei o banco do jeito que eu aprumava, na posição certa. E eu vi que os 5 tiros iam ser nos meus peitos. Não tinha erro. Era nos peitos. Aí ele fala assim: quando eu te perguntei pela pessoa que estava no carro, é porque assim, essas balas que entrou aqui, ela não saiu em nenhum canto. Porque se não tá no banco, era para estar nos peitos da pessoa. Porque como pode uma bala atravessar o para-brisa e não bater no banco? Ela não bateu no teu banco, ela não bateu no banco de trás. Ela, vamos dizer que que a bala tivesse feito assim, um giro, ela teria saído aqui no vidro do lado. Mas ela entrou e não saía. A mão de Deus, tá? Vai explicar, né? E pela a balística do veicular, né? A gente entende, inclusive eu tava vendo uns vídeos com o instrutor esses dias, de instrutor de armamento e tiro, quando ela vem de fora, Maico, que ela bate, a tendência dela é descer. E de dentro a tendência dela é subir.
Então, automaticamente, com a cena que ele relatou, tá vindo de fora, é justamente você tá abaixado, era o alvo completo, né? Batia e descia. Aí vai explicar onde foi que foi parar esses tiros, né? Glória seja dada ao Senhor. E a partir daí, Maicon, a partir daí você voltou para a presença de Deus por completo. Irmão, até então, Deus ele me dava muito livramento, mas eu tava cego, né? Ovelha que se desgarra. E, na verdade, eu tava como um filho pródigo. Filho pródigo que precisa voltar. Filho pródigo é diferente da ovelha. A ovelha é um animal torpe, né? Não consegue enxergar muito bem. Mas o filho pródigo não. O filho pródigo ele vai e senta com o pai. Pai, eu quero o mundo. Eu quero ganhar o mundo. Aí ele vai e ganha o mundo. E eu precisava voltar. Mas até então eu tava cego. Eu não conseguia parar pra pensar naquilo que eu tinha vivido com Deus. Porque o mundo me deu muito, irmão. O mundo me deu muito. Tudo que o mundo ia me dando, eu não conseguia entender até então, mas era correntes. Tudo que ele me dava, me aprisionava cada vez mais. E eu tive com fartura aquilo que o jovem hoje em dia almeja. Tive com fartura porque o início é bom. A gente não pode negar. A Bíblia fala de 2 caminhos, né? O caminho largo e o caminho estreito. Só que o ruim do caminho largo é que no final ele fica estreito. E o bom do caminho estreito é que no final ele fica largo. Verdade. Mas até então eu estava cego. Eu não conseguia me dar conta. Era muitos livramentos e eu só dizia foi Deus. Aquele foi Deus de costume que a pessoa tem de falar. Foi Deus, graças a Deus. Obrigado, meu Deus, eu sei que tu é fiel. Isso e aquilo. Mas ao mesmo tempo não conseguia parar para pensar na dimensão daquilo que estava acontecendo. Até que então, teve um culto campal lá na rua que eu morava. E Deus, ele falou comigo de forma profunda dentro da palavra. Naquele dia, Deus tinha um encontro marcado comigo. Eu não sabia. Eu fui assistir o culto campal normal. Por educação, por respeito que eu tinha, o povo de Deus, a palavra, os louvor, eu tinha muito respeito, muito temor. E ali no decorrer da palavra, Deus ele vai falar assim através da vida do ministro. Ele vai falar assim: lembra das tuas primeiras obras? Quando tu fazia com amor. E eu tô ali sentado ali, escutando. É como se aquilo estivesse mexendo um pouco comigo. No meu raciocínio, na minha mente. Me mexe aqui meio que um pouco assim, tipo, o que é que tá acontecendo? Aí ele vai, continua falando. Aí ele fala assim: lembra de quando tu orava pela madrugada? Aí eu conheço essa voz. Aí foi falando e falou assim: lembra quando tu chorava na minha presença como uma criança? Aí eu disse: eu conheço. É a voz do meu pai. Aí eu comecei a chorar. Irmão, eu chorava feito uma criança, soluçando ali, naquele momento ali. Acho que ninguém se dava de conta do que estava acontecendo, né? Na verdade, ali, naquela hora, o Espírito Santo, ele desenterrou de dentro de mim tudo que estava enterrado. Tudo que eu tinha vivido na presença de Deus. Por isso que eu digo que o que eu vivi como adolescente foi a base, foi o começo de tudo. Foi o que me fez voltar depois. Foi o que ficou enraizado. Porque até então estava morto, adormecido, enterrado. O inimigo tinha botado muita coisa em cima. Eu não conseguia sentir nada. Mas nesse dia, nessa hora, veio assim, passou um filme na minha cabeça. De tudo que eu vivi. E naquele dia, quando terminou o culto, eu não consegui me reconciliar na hora. Mas ali eu conversei com o pastor. Eu subi para casa, assim, subi para minha casa. Eu comecei a chorar, continuei chorando ali no meu sofá.
E eu me dei de conta o quão longe eu tinha ido. Eu falei, Senhor, eu fui para tão longe. Agora eu caí em si, como filho pródigo, mas eu não consigo achar o caminho de volta. Eu não tinha uma direção para seguir. Não tinha uma placa apontando, vai por aqui. Eu falei, como é que volta, Senhor? Se eu não sou isso. Aí eu comecei a raciocinar, houve um conflito dentro de mim ali tremendo, no qual o Espírito Santo mesmo ali na hora, ele me dizia tudo que eu era e aquilo que eu não era. E o que eu não era, eu estava sendo. O que eu realmente era, eu não estava vivendo. Eu sei, eu não sou isso que eu estou vivendo. E eu falava para mim mesmo, eu não sou isso, porque eu estou fazendo isso, porque eu fiz isso. O que foi que eu fiz com a minha vida? Aí desde então, Yuri, eu tinha uns 26, 27 anos de idade. Eu não consegui voltar logo, porque estava muito aprisionado. Era muita coisa. Era muita coisa e era vaidades, era mulheres, era dinheiro, era fama, certo poder. Com 20 anos de idade, Yuri, 21 anos de idade, eu tinha um Honda Civic e uma Hornet. Com 21 anos de idade, eu parei de usar prata. Com 20 anos, eu tinha um cordão fininho de ouro. De 21 adiante, você vai ver no meu Instagram que tem um vídeo lá que tem algumas fotos do meu passado. Qualquer peça que você vê amarela no meu corpo ali é ouro. Quem me conhece sabe. Eu não tô querendo me engrandecer, não. Qualquer pessoa que você for perguntar sobre o Mike lá da Rua da Paz, ali no Pirambu, ou em bairros na vizinhança, vai falar o que o Mike usasse de amarelo era ouro. Não era prata banhada, nada contra quem usa, jamais. Mas não era isso. Tô falando do que eu usava. Eu tinha um pince de ouro, eu tinha um cordão de 50 gramas de ouro. Eu tinha 2 braceletes num braço, um relógio no outro, uma aliança, 5 anel, um em cada dedo, uma mão, tudo de ouro, irmão. Eu tinha um Honda Civic, eu tive 3. Eu tive um C4, Citroën, eu tive EcoSport, eu tive uma Rumo de carro. Eu tive 2 Hornet douradas, eu tive uma Kawasaki. Minha primeira moto no tempo era a melhor, era a Twister. Assim que veio a CB300 eu comprei veio com plástico e tudo. Mas um dia eu me dei conta do que está escrito lá em Mateus 16, 26. Né? E que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará ao homem em recompensa da sua alma, em troca da sua alma. Um dia eu comecei a me dar de conta que, depois do dia que o Espírito Santo me trouxe à memória, tudo que eu tinha vivido na presença dele, eu me dei de conta que não era aquilo que ia trazer a minha felicidade. Porque na verdade não traz. A gente se ilude. Jesus lá em João, capítulo 4, quando ele vai ter um encontro com aquela mulher de Samaria, aí ele vai falar para ela, olha, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. O que Jesus está falando vai tornar a ter sede. Tornar, vai voltar a ter sede. O que Jesus está dizendo, por um instante, a sede vai passar. Mas vai voltar. Então aquela sede de ser feliz, aquela vontade de preencher o vazio que existe dentro de cada ser humano, por um instante, no momento da curtição, no momento que você está no motel, no momento que você está com baseado de maconha sobre o efeito, por um instante, você se preenche. Por um instante, a sede de ser feliz, ela é saciada. Mas como Jesus vai falar, qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas a sede volta. O vazio volta. E volta pior. E quanto mais o homem se afunda, mais angústia, mais depressão, mais opressão, mais oprimido. Eu vivia oprimido, irmão. Eu vivia preso dentro daquilo que eu mesmo construí para mim. Tudo que o diabo foi me dando, eu fui abraçando. Me dá, eu quero mais, eu quero mais. Eu não sabia que era correntes. Porque assim,
como é que o inimigo ganha? Ele faz assim, vamos supor, ele constrói um presídio, né? Com todo o conforto, com todo o privilégio que o preso possa ter. Vamos supor que o diabo ele constrói uma penitenciária ali, um presídio, e ele coloca vários privilégios. Ele coloca dentro da penitenciária, ele coloca 3 piscinas diferentes, aqui ele bota um lago, aqui tem uma praia, você tem direito a 3 mulheres diferentes por dia, você tem um cartão de crédito ilimitado, você tem tudo que você quiser, você tem dentro daquela prisão ali. Então qual é o ser humano, e essa foi a minha situação, que vai perceber que está preso num ambiente desse, com tanto conforto, com tanto privilégio? Ninguém vai se dar conta, não é verdade? Mas quer ver ele se dar conta e perceber, eu estou preso, é quando ele diz assim, eu quero sair. Aí ele diz, não, sair tu não vai não, aqui eu te dou o que tu quer, mas para sair daqui, nós vamos se atracar, vai ter briga. Isso aconteceu comigo. Lá eu tinha tudo, entre aspas. Ele vai deixar o homem livre, né? Como vai acontecer em Marcos 5. Ele vai pegar o homem de Gadara, o pessoal estão querendo acorrentar. E o inimigo, o próprio diabo ali, os demônios, a força dos demônios dentro dele, ele vai quebrar as correntes. E eu lendo essa passagem, eu falava, mas Senhor, por que o inimigo quer ver o homem livre? O Espírito Santo bradava no meu coração. Ele não quer ver o homem livre. Ele faz o homem se sentir livre fisicamente para aprender espiritualmente. Então o homem se sente livre fisicamente para fazer o que quer, mas ele está livre. O inimigo, ele proporciona uma liberdade ilusória, uma liberdade para ele fazer o que é mal. Mas na hora que ele pensar em fazer o que é bom, aí ele vai perceber que ele está preso. É diferente de nós que somos cristãos, que Deus nos dá o livre-árbitro, tanto para fazer o que é bom, como para fazer o que é mal. Nós não fazemos porque nós não queremos, mas nós temos a liberdade. Qualquer um que quiser, vai para o mundo. Qualquer um que quiser, vai beber. Qualquer um que quiser, adultera, se prostitui, usa droga. Mas por que nós não faz? Mesmo nós tendo a liberdade, porque nós não quer. Mas o nosso Deus, ele não nos aprisiona dentro de uma caixinha. Nosso Deus nos dá a liberdade. Glória seja dada ao Senhor. Maico, e pra gente finalizar aqui, que tem um público bom aqui ouvindo esse testemunho, pra gente encerrar o nosso podcast de hoje, o nosso horário já ultrapassou. O ponto X, aonde o Maico disse, não dá mais pra segurar, Deus já falou comigo, já chorei, já me rendi. E aonde foi, para finalizar o nosso podcast de hoje, que você se entregou totalmente para o Senhor até hoje, que você está na presença do Senhor? Assim, Yuri, depois que o Espírito Santo despertou isso, que ele despertou dentro de mim, com pouco tempo eu tentei me reconciliar. Na verdade, eu me reconciliei. Mas eu ainda não estava preparado. Preparado como? Espiritualmente, não. Preparado espiritualmente, não tem como nós se preparar espiritualmente no mundo. O meu entendimento, ele não estava preparado. O que foi que eu fiz? Eu me reconciliei. Mas, como eu, desde os 15 anos de idade, não tinha passado um dia sequer sem usar maconha antes de comer e antes de dormir, eu não conseguia comer e não conseguia dormir. Então, no terceiro dia que eu tinha me reconciliado, já sem comer e sem dormir, eu já estava bem magrinho. A roupa já estava frouxa, estava caindo já. Então, no terceiro dia, eu resolvi dar uns 2 na maconha. Eu resolvi usar maconha novamente. Na minha mente, eu ia usar só para comer, para dormir, mas pouco a pouco eu ia deixando. Só que quanto mais eu alimentava, mais o organismo ele era alimentado por aquilo. Então, vamos supor que eu fiquei só 3 dias, né? Passei ainda uns 8 meses longe do mundo do crime, tinha alguns investimentos, deu para me manter, mas depois eu voltei, né? Anunciei minha volta, afirmei e voltei.
né? Tô de volta, tô aqui. Mas eu tinha algumas orações com o pastor e ele me falava que o Espírito Santo, para muitas pessoas, eu tinha me afastado. Mas o Espírito Santo já tinha falado para ele que ele só tinha começado a trabalhar na minha vida. Eu não conseguia fazer mais nada em paz, eu não conseguia mais ter paz no mundo. Tudo que eu fazia de errado, eu era incomodado. Eu não conseguia assistir outra coisa senão a pregação. E aí eu ficava vendo uma forma, isso durou por 4 anos. Ficava vendo uma forma de voltar para Jesus, mas eu pensava, se eu voltar, como vai ser? Porque na posição que eu tinha no mundo do crime, eu não podia ficar nesse vai e volta. Eu não podia ficar nesse vai e vem. Eu tinha uma posição um pouco elevada no mundo do crime. Eu era frente. Então não existe esse negócio de sai e vai voltar quando quer. Até porque tem a questão da moral da pessoa, envergonhar o evangelho, né? Tem a ética do crime, a hierarquia do crime. E ali eu tinha um receio muito grande por conta do vício da maconha. Por não conseguir. E eu pensava, Senhor, eu tenho que me libertar disso. Primeiro eu vou me libertar disso, que depois eu vou voltar. Mas eu assistindo uma pregação, Deus falou comigo de forma tremenda, onde Jesus ele vai dizer, sem mim nada podeis fazer. E eu guardei isso. E eu falei, meu Deus, como eu vou fazer? E ali no apartamento que eu morava, na Sargento Hermínio, eu ficava observando os carros passando à noite, fumando maconha mesmo ali na janela. Morava lá no 10º andar, 11º. E uma certa vez, eu me vi tão revoltado assim, eu clamei, eu falei, Senhor, assim como o povo do Egito escuta o meu clamor e me resgata, né? E eu soltei aquilo ali, e eu peguei a minha Bíblia que estava lá na sala, e eu li João 9, um cego de nascença, e eu comecei a pregar, a ministrar, eu não sou isso, eu sou um pregador da tua palavra. Eu comecei a ministrar, eu ministrei por uns 50 minutos, essa mensagem de cego de nascença. Eu fiz o apelo, orei pelas vidas, que tinha se reconciliado, na verdade estava só a cama e 2 travesseiros. Mas isso aí, eu guardava quando chegava uma pessoa que dizia para mim, olha, tu é um pregador da palavra de Deus. Aquilo eu guardava dentro de mim. E eu dizia, eu sei, dentro de mim. Eu dizia, eu sei. Eu vou largar tudo isso. Uma hora tudo vai passar. Eu dizia para os meus colegas do crime, eu falava. E ali um dia, Deus ele marcou um encontro comigo, no qual eu saí de casa. E eu tinha decidido que ia ser nesse dia. Tinha falado para minha esposa. Falei, olha, vai ser nesse dia. No dia tal, no dia X. Só que eu dei um vacilo, eu falei o dia X. E o inimigo ele nos odeia, né? E antes do dia X, ele levanta várias barreiras, várias dificuldades. Muito problema aconteceu. Mas quando foi o dia X, ela começou a me lembrar de tudo que eu falava para ela. Porque ela não tinha o entendimento que eu tinha. E eu, com o entendimento que eu tinha, falava muita coisa para ela. E ela começou a dizer, mas não... Porque eu falava para ela, eu tô com pouco dinheiro. Ela dizia, mas tu não disse que Deus é o Deus do ouro e da prata. Tu não disse que o dinheiro vai atrapalhar o processo de Deus na tua vida. E quanto mais rápido ele terminar, vai ser melhor para tu. Eu dizia, é verdade. E eu falava outra dificuldade e ela rebatia com aquilo que eu já tinha falado para ela. Então naquele dia eu saí de casa e no meio do caminho eu falei assim, Senhor, eu nunca pedi pro Senhor falar comigo através da boca de ninguém. Porque eu sempre te dizia que num dia que eu tivesse que tomar uma decisão, não seria pela emoção, seria pelo entendimento. Mas por favor, pela primeira vez eu te peço, fala comigo hoje. Eu comecei a chorar e escutando os louvores dentro do carro e fui pro culto, uma cruzada, culto campal. E ali, quando começou o culto, né, logo começou uma neblina, uma chuva, e eu pensei, não vai ter apelo. Nesse dia ia ter um show no Marina Park. Eu falei, não vai ter apelo, não vai ser hoje. Eu vou pro show, já programei tudo aqui na minha mente. Eu vou pro show, vou comprar uns ingressos lá em frente mesmo, vou entrar, e daqui a um mês eu vou pegar mais uns quilinhos de cocaína. E daqui a um mês eu tenho feito mais algum dinheirinho. Aí eu vou e tomo essa decisão, que eu tô lisa. Tô com muito dinheiro, né? Aí de repente o pregador pega no microfone e fala assim,
Abra sua Bíblia na chuva mesmo aí, em nome de Jesus. Hoje o culto vai ser melhor porque vai ser na chuva. Ele começou a ministrar. Irmão, Deus falou de uma forma tão tremenda. De uma forma tão tremenda que antes dele dizer assim, ei, tu de boné branco, eu já sabia que Deus tinha falado comigo. E dentro de mim eu já tinha dito, é hoje. Não passa de hoje. Só que quando Deus quer deixar algo bem claro, ele vai deixar sem um pingo de dúvida. O pregador ele vai dizer, ei, tu de boné branco. Deus manda te dizer até quando tu vai fingir uma coisa que tu não é, rapaz. Tu não é propriedade do diabo, não. Tu é propriedade do Espírito Santo. Eu tô te dando mais uma oportunidade hoje. Ele falando e aqui na minha mente. De olho fechado, a lágrima descendo, eu já dizia. É agora. É hoje. Quando ele termina de ministrar pra mim, ele faz o apelo. Na hora que ele faz o apelo, eu vou lá e entrego a minha vida pra Cristo. Aleluia. Se rende completamente, né? Que testemunho impactante, né? Testemunho aí que dá horas, né? O nosso horário já se esgotou, mas vamos trazer o Maico de novo aí pra... Tem umas partes aí que ele conversando comigo, vale a pena a gente conversar de novo. Aproveito e trago o pastor Evangelista também, o pastor do Maico hoje, tem um testemunho lindo também. E já quero agradecer aqui as pessoas que nos acompanharam. A Gleiciele Herculano diz o seguinte, Mike, quem viu de perto sabe o milagre que foi a vida dele. A Crislane, gratidão a Deus por ter ter transformado sua vida. Pastor Renato, encerra aí o nosso podcast. Glória a Deus, eu quero já agradecer aqui a presença do Maicon, viu? Que Deus abençoe, seja sempre bem-vindo a esse podcast Transformados. E esse é o objetivo, é de trazer o testemunho de vida para que os telespectadores venham a ser impactados com isso. E eu quero desde já agradecer o pastor Ismar Araújo, viu? O pastor Ismar Araújo está nos acompanhando aí. Nós temos que trazer ele aqui, que ele tem um testemunho também tremendo, que Deus fez um milagre na vida dele. Levou um tiro, quase morria e ainda perdoou a pessoa que deu o tiro nele, na cadeia. Então, esse é um testemunho tremendo que, pastor Ismar Araújo, nós queremos lhe trazer aqui, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, que Deus abençoe, que Deus venha continuar abençoando a vida de vocês. Esse testemunho é para que você entenda que Deus faz, Deus continua fazendo e Deus vai fazer, porque Ele é tremendo, Ele é fiel. Que Deus abençoe em nome de Jesus, fica na paz e até o próximo podcast Transformados. Que Deus abençoe. Com Deus.